dia, sério, não ia olhar aquela tarefa no caderno de história dos presidentes do Brasil? Ô, tia, que livro? Livro de História, página 97. Cadê? Tia, a senhora Sim. vai olhar a tarefa do caderno de história dos presidentes? Eu vou explicar essa parte aqui primeiro, porque eu ainda tenho que explicar a geografia, aí se der tempo eu olho, tá? Eu preciso que vocês resumam aí já no livro para deixar pronto, para vocês fazerem só copiar no caderno, porque senão a gente enrola e não dá tempo de fazer. Essa página? 2 páginas, mas é bem pequenininho na outra página. As eleições de 1989. Todo mundo acompanhando. Marca texto. Pode começar marcando já, sublinhando. Em novembro de 1989, milhões de brasileiros foram às urnas escolherem o presidente do país. Por quê? Porque as últimas eleições diretas para presidente havia ocorrido em 1960. Para aí que eu vou explicar. Por que está falando isso? Porque as eleições foram interrompidas pela ditadura militar e apesar de que já em 1985 tiveram eleições de forma indireta. O que foi de forma indireta? Não foi a população que foram lá para votar, mas um colégio eleitorado, né, que são os magistrados, pessoas deputadas que votaram para presidente. Elegeram o Tancredo Neves, que não conseguiu assumir o poder porque adoeceu e faleceu antes de assumir. Mas já tinha voltado para a democracia, só que não de forma direta, com o povo votando, certo? Não precisa marcar. As eleições aconteceram em 2 turnos. Os 2 candidatos mais votados no primeiro turno, Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva, disputaram o segundo turno. Aí, sublinha, Collor venceu em dezembro de 1989 e tomou posse em 15 de março de 1990. Marcando. Ô, tia, que página você tá? Página 97. Continua marcando. Um dia depois de tomar posse, o presidente instituiu o Plano Brasil Novo, mais conhecido como Plano Collor. Com esse plano, a moeda nacional voltou a ser o cruzeiro, os preços e os salários foram paralisados e as contas de poupança de todos os brasileiros foram bloqueadas. Isso gerou muita insatisfação popular. Parou aí. O que ele fez? A gente já tinha lá o plano cruzado e o plano verão do governo do Sarney, que tinha causado uma grande inflação, que foi a hiperinflação, desaparecimento de mercadorias nos supermercados e tudo mais. Troca moeda, volta moeda, troca moeda, volta moeda. E aí, ele venceu de forma democrática, ou seja, se ele venceu de forma democrática, significa que a população escolheu ele como presidente. Página, tia. Foi a página 97. Livro de História. Ele venceu, a maioria da população votou nele, e assim, um dia depois, ele tomou posse ontem, hoje ele instituiu um plano onde congelava a poupança. O que é a poupança? Poupança é uma conta no banco onde as pessoas guardam dinheiro e esse dinheiro ele vai gerando um jurinho de acordo com a quantidade de dias que ele fica lá no banco, tá? O que ele fez? Congelou, ou seja, eu não podia retirar o dinheiro da minha própria conta, um dinheiro que é meu por direito, porque fui eu que trabalhei para ganhar, coloquei no banco e ele fez o quê? Não vai pegar. Pronto, vai ficar quieto lá, ninguém pode pegar. O dinheiro é meu, mas eu posso pegar? Não. Foi isso que ele fez. Mudou de novo a moeda, que estava sendo cruzado, para de novo cruzeiro, tá?
E o que aconteceu? A população ficou louca. Por quê? Porque eles votaram, escolheram ele fez isso, né? Um dia depois de ter tomado posse, ele já fez tudo isso. Vamos lá. Além disso, pode sublinhar, além disso, denúncias do envolvimento do presidente em esquemas de corrupção causaram revolta na população. Assim, em setembro de 1992, a Câmara dos Deputados votou o afastamento de Collor enquanto o Senado julgava pedido de impeachment contra ele. Parou aí que eu vou explicar. Corrupção. Olha o que está escrito lá no glossário. Uso de práticas ilegais para conseguir vantagens, como receber dinheiro ou conseguir algum cargo. Corrupção é fazer algo errado para conseguir alguma coisa. Até mesmo quando eu furo fila, é um tipo de corrupção, sabiam? Corrupção não está envolvendo só os políticos. Quando a gente fala assim, eu vou te dar frentinha, eu vou te dar traseirinha na fila, isso é um tipo de corrupção. Tá, quinto ano? Nunca corrupto, não. Aham. Tá, mas o que acontece? A corrupção no Brasil, ela é histórica, porque ela vem desde a época que os portugueses chegaram aqui, o brasileiro tá fazendo as coisas tipo assim, vou dar um jeitinho, eu vou dar um jeitinho. Só que na área política, a gente vê que a corrupção envolve o quê? Dinheiro, né? Envolve dinheiro, envolve muitas pessoas e muito dinheiro. Então, o Collor... Oi. Qual é a página que vocês estão? 97. Então, o que aconteceu? Começou a investigar ele. Então, quando começou a investigar, ele foi afastado do cargo de presidente, porque ele iria passar por um processo de impeachment. Olha o que fala que aqui é impeachment no glossário. Em português, significa impedimento. Processo político criminal instalado no Congresso Nacional para apurar denúncias de crime grave no exercício de funções de altos cargos. O que acontece? Ele foi acusado de corrupção, acusado de crime político, de estar fazendo coisas que não deveria. A primeira coisa que ele fez foi isso, congelar a poupança da população, das pessoas. Se as pessoas têm aquele dinheiro guardado lá, elas têm direito sobre eles. E para que ele queria congelar essas contas? Para que ele queria não deixar a população pegar esse dinheiro? É um esquema de corrupção. Ele fez isso sozinho? Não. Ele tem várias outras pessoas que estão em volta dele, que são os aliados políticos que estavam ajudando ele. Então, o processo de impeachment é para estudar o caso, para observar o caso, para saber se realmente se trata de um crime político e retirar a pessoa do poder. Então, é um processo, não é assim, falou que ele fez algo de errado, ele já é retirado. Não, ele é afastado do cargo. Nesse caso, o vice-presidente assume o poder até ser realmente instaurado o impeachment, ou seja, ele realmente ser tirado do poder, certo? Não precisa sublinhar. Durante as investigações das denúncias, jovens de todo o Brasil foram às ruas e pediram o fim do mandato de Collor. Esses jovens pintavam o rosto para expressar seu descontentamento, por isso ficaram conhecidos como caras pintadas. Aí tem uma imagem, né, deles lá, todos, a maioria vestidos de preto, com as caras pintadas, e em uma manifestação em 1992, na cidade de São Paulo. O que acontece? Por que geralmente a maioria das pessoas que vão às ruas para essas manifestações são pessoas jovens? Porque elas estavam já preocupadas no futuro delas, porque se isso continuar assim, vai ficar... não vai dar certo. Isso. Geralmente, exatamente por isso, porque são pessoas que estão pensando que no futuro isso pode prejudicá-las. Então aqui o que acontece? Os jovens muitas vezes não têm medo de enfrentar e de estar perdendo às vezes um emprego por causa disso.
de estar, às vezes, sendo prejudicado de uma certa forma financeira. E uma pessoa mais velha, ela quer o quê? Ela quer estabilidade, ela quer ficar mais quieta na dela, ela quer ter estabilidade financeira, estabilidade, ou seja, onde ela não fica oscilando. Eu, por exemplo, nenhuma pessoa, né, da minha idade para frente quer ficar desempregada. Então, às vezes, ela não vai fazer, tipo, certas coisas que sejam manifestações para que cause instabilidade financeira nela. E os jovens, não. Geralmente, a gente fala assim por causa de que são jovens, são universitários, são pessoas que querem lutar pelo futuro melhor, e as pessoas um pouco de idade, elas já têm um certo receio pela estabilidade que ela tem. Se eu fizer esse tipo de manifestação, pode ser que eu perca a minha estabilidade. Aí eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, etc e tal. Então, ela não quer arriscar essa estabilidade que ela tem. E o jovem não, tá? Por isso que geralmente são as pessoas jovens que fazem parte desses manifestos. A gente viu isso lá na época da ditadura e a gente está vendo isso de novo. E vocês vão observar isso várias vezes na história do Brasil, tá? Página 98. Sublinha. Por causa das diversas tensões políticas geradas em seu governo, Fernando Collor renunciou à presidência, que foi assumida pelo presidente Itamar Franco. Para aí. Então, ele estava sofrendo um processo de impeachment, ele tinha sido afastado, mas ainda não tinha sido retirado do governo. Mas o que ele fez? Ele preferiu renunciar. Por que ele preferiu renunciar? Vou explicar para vocês. O que acontece? Se ele é retirado do governo, o processo de impeachment, eles votam lá no Senado, no Congresso, para que tire o presidente ou não. Primeiro é estudado todas as provas, se ele tá, aí depois eles vão julgar, ele está certo ou ele está errado. Se a maioria do Senado votar que ele está errado, aí ele é retirado mesmo do governo. E só que quando isso acontece, depois ele tem vários outros problemas para continuar na carreira política, certo? E quando ele renunciou, ele foi esperto. Por quê? Eu estou renunciando, eu estou saindo porque eu quero e não porque eles estão me tirando do poder. Então, isso não causaria tantos problemas políticos lá na frente para ele. Entenderam? Ele renunciou, então ele falou, eu estou saindo porque eu quero, não é porque vocês estão me tirando. Por quê? Aí, assim, o processo tem que ser encerrado, não pode mais modificar no processo ali, não pode ter mais provas incluídas no processo. E lá na frente, quando a população esquecer desse processo que ele fez, de tudo isso que ele fez, ele pode se candidatar de novo. Às vezes não para presidente, mas para governador, para prefeito de uma cidade, para Senado. E foi isso que ele fez. Depois vocês podem pesquisar. Então, ele fez isso de forma esperta, renunciando, para que ele não ficasse como? Foi um presidente deposto por impeachment. Ele não, eu saí por cima. Beleza? Sublinha. No governo de Itamar Franco, que é o vice que assumiu, né? Foi criado um novo plano econômico, chefiado pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. O plano real criou uma nova moeda, o real. De novo. Sublinha. Ao contrário dos projetos anteriores, o plano real obteve sucesso na redução da inflação. Com isso, o poder de compra da população aumentou. Então, o plano real... Não. O plano real foi um plano que realmente, depois de todos esses que a gente falou, plano cruzado, plano verão, plano Collor, né? Que era chamado Plano no Brasil Novo, mas quase ninguém, vocês não vão escutar quase ninguém falando do Plano Brasil Novo, vão ouvir falar de Plano Collor. Plano Collor, aí veio o Plano Real, que deu certo. Reduziu a inflação, os preços das coisas começaram a cair, trocou de novo a moeda para a moeda que nós conhecemos hoje, que é o real, tá? Então, perdura desde 1992. E tomara que fique durante muito tempo, porque se for trocar a moeda de novo, já expliquei para vocês que isso é desvalorização do nosso dinheiro fora do Brasil, não só para a gente, mas para fora,
Tá? Então, sempre que inventam uma moeda nova, uma cédula nova, muda o plano, muda o dinheiro, o que acontece é que o nosso dinheiro é desvalorizado. Então, no plano real, na verdade, deu certo. Por quê? Porque os preços das coisas começaram a cair, tá? E a população voltou a ter poder de compra, voltou a poder comprar as coisas, aí no mercado e ter as coisas, aí não ser um preço absurdo e etc e tal. Tudo que nós sublinhamos é para ser copiado no caderno de história. Quais são as páginas que vocês sublinharam? Como a minha internet ficou caindo, né? Ixi, porque agora não tem como. Eu posso mostrar o meu livro e você tirar uma foto aí para você ver do meu livro, pode ser? Sim. Então tá, vou te mostrar o meu livro e você tira uma foto para você ver. Dá para você ver? Dá para você ver? Tá meio negociado, mas calma. Não tem como Nessa virar página. Nessa página. Não tem como virar a câmera da senhora, não? Como é que é? Não tem como virar a câmera da senhora, não? Não, porque o meu é computador. Computador Gente, dá pra virar, não. Mas vai ficar pior ó. para ela. Aqui, ó. E na outra página é tudo. Tudo que tá na outra página é para sublinhar. Aqui também. Vocês não têm um grupo? Manda lá para ela no grupo. É quem? A Maria Fernanda. É porque a aula dela tá caindo toda hora. Certo? Aham. Vocês entenderam, então, como que foi? O Collor assumiu, fez algo ruim, que foi, de repente, congelar todas as contas, né? Todas as poupanças, ou seja, ele pegou o dinheiro das pessoas e segurou. As pessoas têm o dinheiro, mas não pode usar, né? Segurou o dinheiro das pessoas, as pessoas ficaram insatisfeitas, fizeram manifestações. Além de tudo isso, ele estava envolvido em esquema de corrupção. Sofreu um processo de impeachment, mas foi mais esperto e renunciou, né? Como eu expliquei para vocês, ele falou assim, tô desistindo, não é vocês que estão me tirando daqui, não. Ele foi esperto. E aí, o que aconteceu? Itamar Franco assumiu o poder, que era o vice dele, que não estava... Muito obrigada. Quando eles... deixa eu só explicar outra coisa. Quando eles fazem o processo de impeachment, eles observam se o vice também está envolvido. Por quê? Porque se o vice também estiver envolvido, eles retiram o presidente, o vice e quem assume é o primeiro-ministro, tá? Nunca aconteceu no Brasil, mas pode acontecer. Já aconteceu em outros países, tá bom? Dúvidas sobre esse conteúdo? Nope. Não? Não. Tá bom. O resumo de história. Deixa eu só ver qual que é a tarefa de amanhã de história. Não, é para amanhã mesmo. Porque amanhã tem tarefa. Então é para amanhã, tá? Não pode ficar para outro dia, porque amanhã tem tarefa no caderno. Então tem que ser primeiro o resumo, depois a tarefa, então... Para amanhã. Mas é pouca coisa, gente, que a gente sublinhou aí. Tá? Dúvidas? Não. Não, né? Tá bom. Eu vou mostrar aqui a tarefa de geografia, mas não vai dar tempo de fazer tudo. Então, vocês vão ter que copiar do aplicativo, que é caderno. Eu vou mostrar aqui, vou explicar o que vocês vão fazer. E vocês vão fazer... Depois da aula, copiar no caderno. A Maísa já fez, olha lá. Menina esperta. Terminei ainda não. Ó, estão vendo aqui? Vegetação. Aí vocês vão pesquisar no livro de geografia o que é vegetação e falar um pouquinho de cada uma das vegetações, ó. Descreva os tipos de vegetações a seguir. Floresta, como que são as florestas. Cerrado, como que é o cerrado. Caatinga, como que é a caatinga.
Campos, como que é os campos? Pantanal, como que é o Pantanal? Vegetação litorânea, como que é a vegetação litorânea? Tia, mas a gente já tinha feito o resumo? Sim, mas agora não é resumo. Agora você vai falar com as suas palavras. Entendeu? Eu quero que você escreva, tipo assim, ó. Ah, lá no resumo tá formal, do jeitinho que vocês copiaram do livro, né? Mas agora eu quero que vocês falem com as palavras de vocês. Tipo, floresta. Como que são as árvores da floresta? São árvores grandes, de copa cheia, próximas umas das outras. Cerrado. São árvores de porte médio, de troncos retorcidos. As copas têm poucas folhas, etc, etc, etc. Certo? Tia. Gente, presta atenção, vou falar de novo. Vocês fizeram um resumo. Quando é um resumo, vocês copiam do livro, do jeito que tá no livro. Agora eu quero que vocês falem com as palavras de vocês. Vocês vão me explicar como que é cada tipo de vegetação com as palavras de vocês. Não quero copiado do livro. É lógico que quando eu for corrigir essa tarefa, eu vou olhar, esse aqui copiou do livro. Esse aqui tirou da internet. Não, esse aqui falou com as palavras dele. Eu não nasci ontem. Tia, coloca aí no compartilhamento de tela de novo para mim saber copiar. A senhora vai ver Tirar um print. um negócio de história? Ou, Tia, mas, tipo, pode pegar uma palavra do livro, pode pegar uma palavra... claro, você pode ler no livro e falar com as suas palavras, não tem problema. É lógico que vai ter palavra que vai ter no livro que você vai usar. O que eu não quero, que copia tudo do livro, porque isso vocês já fizeram no resumo, tá? Certo? Quero ver aí as tarefas. Pronto? Pode fechar o compartilhamento aqui? Pode. Quero ver a tarefa de história de ontem. Espera que eu vou lá pegar. Parece de história, tia? Sim. Sei. Dos presidentes após a ditadura militar. Quem foram e os anos que eles governaram. Tia, eu Até a acho data atual. Eu consegui... Já pode mostrar? Na internet. Tia, eu vou pegar. Pode virar aí as tá? câmeras e ir mostrando que eu tô Aqui, olhando tia. aqui. Denise, eu vou pegar a tarefa. Eu coloquei até um mês. Eu pus só eu pus o nome e o ano. Tia, você viu o meu? Ih, Coloquei o ano, o nome, o mês e o dia. nossa, que meninos aplicados. A senhora viu o meu, tio? Tia. Sim. Ela Ó, então vamos lá. O primeiro presidente após a ditadura foi quem? José Sarney. José Sarney. Ele governou de 1986 até que ano? 1989. 1989. 1989. Saiu o Sarney e entrou quem? Fernando Do Collor de Mello. Collor de Mello. Que é o que nós estamos estudando hoje, né? O Fernando Collor de Mello entrou em 1990 e saiu em 92. Ele renunciou. Quem assumiu depois dele? Fernando Cardoso. Não. Não, Itamar Franco. Itamar Franco. Por quê? Porque ele renunciou. Não é isso que aconteceu? Então, o terceiro foi Itamar Franco. Itamar Franco, primeiro é ele. E eu vou precisar pagar tudo? Não, coloca ele aí na linha aí embaixo aí. Tem que apagar a ordem, né? Tia, então primeiro foi José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco. Itamar Itamar Franco. Cardoso. É. Por quê?
Porque o Itamar Franco, ele era vice e assumiu como presidente. Ele não foi eleito, mas ele era vice. E ele assumiu porque o Fernando Collor renunciou. Então vão ser 8 presidentes. O terceiro é Itamar Franco, de 1992 até 1993, né? 94, tá certo, 94. Peraí. 95 não tinha? Não, 95 foi quando o Fernando Henrique assumiu. Viu, seu, Nicole? Mentiroso. Ah, não, tá certo. Então vai ficar como mesmo, resumindo? Itamar Franco. Aí põe 1992. Aí traz até 1994. 1982? Não, 92. Até 1994. Saiu Itamar Franco, entrou Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, entrou no ano de 1995 e ele governou 2 mandatos. Então, ele ficou 8 anos no poder. Saiu quando? 2003. Esse governo dele foi 2 mandatos, quer dizer que ele foi eleito uma vez, ficou 4 anos, se recandidatou, foi reeleito pela população e ficou mais 4 anos no poder, tá? Ele foi eleito 2 vezes. O presidente, ele pode ser reeleito uma vez. Então, ele fica 4 anos e ele pode se recandidatar e se o povo votar, ele fica mais 4 anos, certo? Saiu o Fernando Henrique Cardoso, entrou Luiz Inácio Lula da Silva. entrou no ano de 2003, E ficou até 2010. 2003, né? Que ele foi eleito em 2002, mas ele é eleito num ano e sai e começa a ser presidente no outro que ele é eleito, tá? Então, ele entrou em 2003 e ficou até 2010. Também foi reeleito. Ele ficou 8 anos porque ele se candidatou novamente e foi eleito novamente pela população, certo? Saiu Luiz Inácio Lula da Silva e entrou Dilma Rousseff em 2011. 2006. Isso. E ela foi eleita, ficou 4 anos, depois ela foi reeleita e ficou 2, porque ela sofreu o processo de impeachment, tá? Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment e foi retirada do poder. Quem assumiu depois dela, quando ela foi tirada do poder? Michel Temer, que governou de 2016 a 2019. 2019. 2016 a 2019? Não, a 2018. Ué, tia, aqui tá passando 2019. Mas 2019 foi o Bolsonaro. 2018. De 2016 a 2018, tá? 2018 sai o Michel Temer, em 2019 entra Jair Messias Bolsonaro, até a data atual. Que se ele não sofrer nenhum processo de impeachment ou alguma outra coisa que possa retirá-lo do poder, ficará até 2022, certo? Aí, ontem eu falei assim que ficou 2 páginas de português para poder terminar, né? A gente termina amanhã. Então, vai ficar para vocês fazerem o resumo de história e a tarefa de geografia, certo? E as projetos ali. Beleza? Eu vou encerrar a aula antes, porque eu tenho que conversar com um aluno específico. Então, um beijo para vocês. A tarefa de história é para amanhã, a de geografia também é para amanhã. Não tem nada para deixar para depois. Certo? Foto. Beijo. Já tirei um tanto de foto hoje. Nós tiramos com os nossos trabalhos. Meus parabéns. Todos me apresentaram, que estão aqui, me apresentaram o trabalho. Estão de parabéns. Muito bom.
Marquem lá nas redes sociais, mandem pro WhatsApp da escola. Beijo, beijo. Vocês vão sair hoje da aula e eu vou ficar com uma aluna Tchau. específica. Beijo. Beijo. Até amanhã, até amanhã. Amanhã. Beijo. Oxi, não saiu. Tchau, tia. Tchau. Tchau, tia. Tchau, tchau. Liga seu microfone aí, quietinha. Olha só. Eu estava corrigindo suas provas. E eu notei um monte de questões sem... Deixa eu pôr meu fone que fica melhor para você me ouvir. Ai. Eu não. Tá me ouvindo direitinho? Tá me Quando eu ouvindo? ligo o microfone, fica sem som. Quando eu quiser uma coisa, eu ligo, pode ser? Ah, então tá, ok. Tá me ouvindo? Tá. Eu estava corrigindo, só um minutinho.